Vem comigo porque agora é a hora de falar com o doutor Eduardo Leite, que eu não tinha visto ainda durante a semana. Tudo bem? Bom dia. Como é que você tá? Eu tô ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem a semana? Graças a Deus. Trabalhando bastante, né? Que bom, né? Isso é o que importa. Trabalhar é sempre bom, né? Bom, a gente vai falar, primeiramente, tem alguns assuntos pra gente abordar aqui hoje com o doutor Eduardo. Aliás, se você quiser participar de qualquer assunto, quer dar sua opinião, escreva pro Revista da Cidade, @tvgazeta.com.br, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre aquele acidente terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. Verdade. Vitimou 7 pessoas e aí descobriu-se depois que foi uma irresponsabilidade por parte do motorista e uma agressão sofrida por ele dentro do ônibus. A gente vai assistir esse VT e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre isso. Para o delegado que cuida do acidente em que 7 pessoas morreram no Rio de Janeiro, a briga entre um passageiro e o motorista provocou a queda do ônibus. O acidente foi em um viaduto sobre a Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da cidade. Segundo a polícia, Rodrigo dos Santos Freire, de 25 anos, foi reconhecido por testemunhas como o agressor do motorista. A porta do quarto onde ele está internado é vigiada por um segurança. Rodrigo é estudante de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já tem passagens pela polícia. A polícia decidiu indiciar Rodrigo por homicídio doloso, quando a pessoa assume o risco de matar alguém. De acordo com o Detran, o ônibus estava com a licença vencida e não poderia circular. Aí a gente precisa conversar sobre os dois lados da moeda, né? Porque muita coisa está sendo falada em cima desse assunto. E o doutor Eduardo está aqui para nos ajudar a entender um pouco mais esse momento, que realmente é uma selvageria que a gente vive no trânsito todos os dias, até mesmo dentro do circular. Por quê? O rapaz disse que o motorista não quis parar no ponto, por isso que ele foi lá discutir com ele, não é isso? Existe na verdade já havia uma animosidade dentro do ônibus em relação a essa questão de parar ou não parar no ponto de ônibus, né? Mas eu acho importante focar duas coisas. Primeiro, essa questão do dolo eventual, né? O dolo eventual, que é o homicídio doloso, ou seja, não com a intenção, mas assume o risco de produzir o resultado. Isso é importante porque qualquer situação anormal que ocorra, isso em trânsito, isso numa discussão, ou seja, qualquer situação em que coloque em risco as pessoas que se encontram, já é uma situação de anormalidade. E por ser uma questão de anormalidade e que efetivamente a pessoa, dentro da sua consciência, tem e assume esse risco de produzir o resultado, ela pode efetivamente, se causar morte ou lesão corporal, ela pode responder pelo crime de homicídio doloso, ou no dolo eventual, ou mesmo a tentativa de homicídio no dolo eventual. Tá? Então não precisa ser necessariamente só a morte que configura e caracteriza a questão da morte eventual. Então, por exemplo, até para que as pessoas entendam, passar num semáforo vermelho, por exemplo, pode configurar o dolo eventual. Como a imagem que a gente viu agora há pouco, inclusive, que a Ana mostrou, né, de um ônibus passando no sinal vermelho, ignorando completamente. Na verdade, o Laerte mostrou pra gente uma foto do jornal, foi agora de manhã isso. Exatamente. Um ônibus sem cerimônia nenhuma, passando no farol vermelho, cheio de gente. Você sabe que uma outra situação, por exemplo, usar o telefone celular no trânsito pode configurar o dolo eventual se eventualmente atropelar ou causar algum acidente. Então, qualquer anormalidade ocorreu. Neste caso específico, como houve uma discussão entre um passageiro, que é o estudante aqui de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 25 anos de idade, que o motorista não quis parar no ponto de ônibus, então houve ali uma discussão. Obviamente deve ter ocorrido alguma agressão verbal um pouco mais acalorada, e o motorista revidou, e nisso parece que houve, pelo menos a informação é de que o estudante teria agredido fisicamente o motorista. E nessa situação, o que aconteceu? Estava em cima do viaduto, um viaduto extremamente movimentado. O motorista perdeu o controle e acabou sendo despencando o ônibus e acabou matando 7 pessoas. Que não tinham nada a ver com a história. Agora, são duas coisas. Primeiro que ambos estão sendo, o próprio delegado já denunciou pelo dolo eventual, vai responder por 7 homicídios. Agora, existe uma outra questão que saiu hoje, que inclusive a empresa de ônibus, que é a Paranapuã, né, lá do Rio de Janeiro, ela está sendo investigada por trabalho precário. Ela chega, inclusive, a exigir
14 horas de trabalho desses motoristas. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar também com relação à empresa é que a gente, cidadão comum, nós temos que estar com tudo muito claro. A nossa obrigação enquanto cidadão está com tudo certinho. Todos os impostos recolhidos, né, com a carteira de habilitação ok, tudo certinho. Agora, o ônibus, pelo que saiu até então na imprensa, ele não só estava com a licença vencida, como tinha uma fortuna em multas. Uma quantidade, 46 uma multas, das 46, 14 por excesso de velocidade. Então, por que na verdade o motorista acaba respondendo por esse dolo eventual? Primeiro, porque ele tem obrigação de checar a documentação do veículo. Aliás, ele pode se recusar a sair do veículo, ou seja, porque é uma empresa de transporte coletivo, e ele pode se recusar e deve se recusar se o ônibus não se encontra totalmente equipado. Né? Então, por exemplo, a empresa é acusada de não fornecer cinto de segurança para o motorista. Né? Ou seja, o licenciamento completamente atrasado, irregular. Então, as empresas também têm a sua responsabilidade em relação à utilização desses ônibus. E o poder público com relação a investigação, a checagem para ver se está tudo ok, né? Exatamente. Tem que fiscalizar, fiscalização, essa palavra que está assumindo. Fiscalização. Porque o que aconteceu? Eu fiquei muito indignada com essa história, quando eu fiquei sabendo que o ônibus estava completamente irregular, ainda por cima o ônibus estava completamente irregular, porque com a gente, com nós, cidadãos comuns, a lei realmente serve, ela funciona. Quando o guarda para, isso já aconteceu comigo, mesmo grávida, com filho na estrada, a gente esqueceu, passou um lapso, estava com o IPVA atrasado. Isso nunca aconteceu. A única vez que a gente ficou com o IPVA atrasado, o policial parou. Para prender lição também, né? Agora tá ali tudo certinho, ok. Mas tivemos que descer do carro, tivemos que deixar o carro lá, não pudemos seguir viagem, pagamos a multa, fizemos tudo o que tinha que fazer. Quer dizer, preventivamente. Lógico. Agora, e a fiscalização em cima das empresas de ônibus? Exatamente. Como é que o cidadão entra dentro do ônibus sem saber se está tudo ok ali? Não só com relação à documentação, que para a segurança não tem tanto a ver, mas para a segurança do próprio cidadão, pneus, freios, como é que a gente vai saber se está tudo ok? O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro já declarou que vai efetivamente fazer uma varredura completa nas empresas de coletivos. Mas é depois que acontece, né? Depois que 7 pessoas morreram. Mesma história do segundo caso que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão de Santa Maria. Tem que morrer mais de 240 pessoas para começar a fiscalizar a casa noturna. Isso é verdade. Bom, de qualquer forma, agora vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, mas de qualquer forma, o Ministério, o próprio delegado já disse que já indiciou, agora vai aguardar a manifestação do Ministério Público para saber se vai acolher essa representação, esse indiciamento pelo dolo eventual ou não. E eu acho que fica aí também, né, enfim, o recado, alerta, né? Alerta. O alerta para que, gente, tem uma placa dentro do ônibus escrito assim, ó, não converse com o motorista. Em hipótese nenhuma. Ele não parou no ponto, foi erro dele. O que você vai fazer? Vai descer no ponto que ele parar, você vai para o seu destino, faz o que tem que fazer. Depois você entra em contato com a ouvidoria da empresa e faz a reclamação. Anota o número da placa, anota o número do carro, o trajeto que você estava fazendo, vê o crachá, vê se ele tem crachá, vê o nome do motorista, anota todos os dados que precisar e faça a denúncia, não deixe de denunciar. Agora, a última coisa que pode se fazer é criar briga com o motorista dentro do carro. E a reclamação é necessário que ela tenha data, hora e o número do veículo, entendeu? Então, isso são os 3 elementos. Com esses elementos, obviamente, a empresa consegue identificar quem era o motorista naquele momento. Tá certo. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente continuar conversando e aí a gente vai falar de um outro assunto bem complicado e bem perigoso. Aquelas imagens que foram divulgadas nesse mês de um crime que aconteceu no mês passado, né? Com relação a um menino de 15 anos que acabou sendo vitimado, ele teve a moto roubada e o pai correu atrás, enfim. Vocês ficaram sabendo dessa história, daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Então. Obrigada, doutor Eduardo. Até já. Vamos continuar o papo com o doutor Eduardo Leite. Falando agora desse assunto, porque eles fizeram ali naquela situação, vamos recordar, né, o que aconteceu. A moto foi roubada, logo em frente à casa, eles estavam ali na Vila Prudente, né, em alguma região ali da Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. A moto foi roubada, pai e filho entraram no carro e saíram para perseguir os bandidos de carro enquanto eles estavam de moto. Eram 2 motos. A gente está vendo, inclusive, as imagens que são chocantes. O carro chega em alta velocidade, já atropela o motoqueiro, né, o bandido que acabou de roubar a moto e também já pega o da frente, que também era o comparsa dele, né?
é uma ação completamente imprudente. Tudo errado, né, doutor Eduardo? Completamente, tudo errado. Você falou tudo errado. Ou seja, se iniciou uma conduta completamente de forma inadvertida, porque diante de um assalto, jamais se você reage a uma situação, mas o pai, não satisfeito com a questão do roubo, ou seja, indignado, né, com o roubo da moto, coloca o filho de 15 anos do lado no seu carro e vai em perseguição aos bandidos. Ou seja, na hora da troca, porque obviamente houve o primeiro atropelamento, imediatamente os bandidos revidaram, começaram a atirar, teve um outro policial que inclusive estava passando no local, também começou a atirar e perseguir, o garoto foi atingido, o garoto sai do carro, vai discutir com o bandido, vai discutir com o marginal atira e o garoto acaba falecendo no local. O pai tenta socorrer, mas o rapaz aí, o adolescente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Então é uma coisa completamente desprovida de qualquer... não há a menor possibilidade. Ou seja, quem for assaltado tem que deixar... Entrega, é o bem. Né? É óbvio que todo mundo fica indignado em função disso, mas não tem outra solução do que colocar em risco, né, a própria vida, né, e sobretudo a do seu filho, como aconteceu nesse caso. Então, infelizmente esse pai imprudente, aprendeu da forma mais dura, difícil, da forma mais difícil, que realmente não se deve reagir em situação nenhuma. Hipótese alguma. Mesmo né? porque a legítima defesa não se configura dessa forma, viu? Não pode pegar o carro bem contra o patrimônio, não. Aí mas é a tal história, né? Fica aí realmente a dica de todas as autoridades policiais que já deram entrevista a respeito desse tema: não reaja de forma nenhuma. De forma alguma. Deixa levar e depois procura as autoridades, enfim, porque aí vai haver uma busca, a polícia militar vai se incumbir e passar no rádio, as viaturas vão atrás do veículo e daí por diante. Os bandidos estão matando assim, torta direito para eles. Eles não têm nada a perder. Absolutamente nada. E o pai teve o filho e que acabou perdendo de fato, né? Realmente muito triste. Bom, fica aqui meu agradecimento mais uma vez a você. Eu que agradeço. Bom final de semana para todos. Para você também, doutor Eduardo. Obrigado. Convido a participar. Até segunda, né? Até segunda-feira, eu faltei segunda, mas segunda agora você marca presente. Lógico, então tá bom. Dúvida. Aí você fala o que aconteceu no final de semana e a gente espera ter mais boas notícias, né? Do sem que dúvida, essas que a gente eu também espero. A gente sempre torce para isso. Tá viu? bom. Tá servido um pudinzinho. Vou lá, um pedacinho ali para você. Adoro pudim. Tá bom.